De volta aqui no Além da Notícia, o tema é reforma da Previdência e nós estamos com o secretário adjunto de Previdência, Narlon Gutierre Nogueira. Narlon, tem aqui um monte de questões. Eu só quero, primeiro de tudo, trazer aqui o seguinte. Olha, hoje se reuniu aqui em Brasília, mais uma vez, a Comissão da Reforma, a Comissão Especial da Reforma da Previdência, em uma audiência pública. Receberam alguns especialistas que trataram da questão e o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, ele disse que 3 temas já estão praticamente fora da proposta. As mudanças na aposentadoria rural, a alteração no benefício assistencial para idosos BPC e as novas regras para professores. Em todos os casos, partidos fecharam, em todos esses 3 casos, partidos fecharam questão contra as propostas do governo. O PR, do presidente da comissão, e o MDB fecharam questão contra a mudança nas regras atuais de aposentadoria dos professores. Narlon, qual é a proposta do governo quanto aos professores? A proposta do governo para os professores, na regra que irá vigorar para o futuro, né, para aqueles que forem ingressar, é de uma idade mínima. E é importante dizer isso, né? A reforma da Previdência não é para quem está hoje, mas é a partir de agora, né? Aí vamos esclarecer. Primeiro, aqueles que já estão aposentados não têm nenhum tipo de alteração, né? Não muda nada. Direito adquirido. Aqueles que já cumpriram todos os requisitos para se aposentarem, também direito adquirido, não muda nada. Aqueles que, como eu, estão no meio do caminho, né, eles vão ter direito a uma regra de transição, que é uma regra intermediária entre a que existe hoje e a que está sendo proposta. Então, voltando ao caso dos professores, a regra definitiva que está sendo proposta, aquela que vai vigorar para aqueles que ingressarem a partir de agora, é de 60 anos de idade mínima para o homem e para a mulher, professor, sem diferenciação, e 30 anos de contribuição em efetiva atividade de magistério. Para os atuais professores, nós vamos ter uma regra de transição. E aí temos algumas possibilidades dessa regra de transição, seja do setor privado, seja do setor público, que fica um pouco difícil da gente entrar em detalhes aqui, mas que exigem uma idade, uma composição de idade, mais tempo de contribuição, que resultam nos chamados pontos, então que permitem que esse professor se aposente numa idade intermediária entre a regra hoje em vigor e essa definitiva que será de 60 anos. Muito bem. A gente está com um monte de perguntas aqui, já quero começar então. Elizabeth de Ponta Grossa, no Paraná, ela pergunta: a pensão por morte para quem já é aposentado ou aposentada não será mais integral? E os gastos com a família, como ficam? Antes de responder a pergunta dela, vou trazer um dado que é importante, né, para nós compreendermos o porquê da alteração em relação à pensão por morte. Hoje, o Brasil gasta quase 3% do PIB apenas com pagamento de pensão por morte, né? Uma pesquisa que foi feita pelo Banco Mundial no ano de 2015, quando o Brasil já fez uma primeira alteração nas regras de pensão por morte, mostrou que de um grupo de 45 países, o Brasil era o 5º mais jovem, mas era o primeiro que mais gastava com pensão por morte. Então, nós tivemos, ao longo do tempo, regras muito permissivas em relação a esse benefício, não exigindo carência, não exigindo tempo mínimo de casamento ou união estável, permitindo que mesmo uma viúva ou um viúvo muito jovens tivessem uma pensão vitalícia e sempre com benefício de 100%, né? Então, se iniciou um processo de alteração no ano de 2015 e se dá continuidade a essa alteração agora. O que está sendo proposto? 2015, governo Dilma. Exatamente, uma medida provisória encaminhada no final de 2014. Importante dizer isso, viu, gente? Porque quando a gente entra nesses debates aqui, pensa-se que é coisa de um governo ou de outro. A constatação da necessidade vem de governos. Então, quando chega agora num governo que propõe uma reforma como essa e que aí o partido que estava no poder começa a ser contra, é importante dizer isso, ser honesto, ser coerentes. Também no seu governo já se estava vendo a necessidade de fazer isso. Exatamente. E especificamente em relação a essa alteração na regra de pensão por morte, a medida provisória que foi encaminhada no final de 2014, ela tinha um conjunto de 4 ou 5 alterações em relação à pensão por morte. Uma delas não passou, que é a chamada sistema de cotas. Você não deixa de ter a pensão por morte de 100% e passa a ter uma cota familiar de 50% mais 10% por dependente. Então, faleceu um homem e deixou uma esposa e um filho menor.
a pensão por morte será de 70%. Essa proposta que está sendo colocada agora já estava lá no ano de 2014 e não foi aprovada pelo Congresso. Mas então é a mesma proposta que se tentou aprovar entre 2014 e 2015, que é proposta agora novamente. Então, objetivamente, em relação à questão que ela coloca, de fato, haverá uma alteração na pensão por morte. Ela não corresponderá mais ao valor integral. Mas o valor que será recebido, você tinha, ali, se for um casal, você tinha 2 pessoas e você passa a ter 1 pessoa. Então, há uma redução em relação a esse valor, mas há também uma redução nos gastos, quando você passa a ter apenas 1 pessoa. Olha, a Lorena de Recife, boa noite, Lorena. Ela traz aqui a seguinte situação. Ela tem 49 anos, está desempregada há 19 anos, e aí ela cita aqui o seguinte: olha, como aposentar-me sem emprego com essas regras da reforma da Previdência? Tenho 15 anos de contribuição ao INSS no setor privado. Estou muito preocupada, quero e preciso trabalhar, mas não tenho emprego. Esse é o drama também de muitos brasileiros agora no momento, né? No caso da Lorena, se ela já tem 15 anos de contribuição, ela... Estou me atendo ao que ela afirmou na questão, né? Se ela tem os 15 anos de contribuição, ela já tem um direito adquirido de quando atingir a idade mínima, hoje seria de 60 anos ou 62 anos, de se aposentar por idade. Então, quem tem já os 15 anos de contribuição, ele vai ter esse direito adquirido. E aqueles que ainda não têm vão ter que contribuir um pouco mais para atingirem aos 20 anos. Mas nós temos esse dilema hoje, né, de desequilíbrio nas contas públicas, de baixo crescimento do país e de desemprego. Nós precisamos tentar reverter isso, né, ter contas mais equilibradas, atrair investimentos, gerar emprego, as pessoas poderem trabalhar, contribuir e se aposentarem. Daniele Leão, é da cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Gostaria de saber sobre minha situação. Sou professora, tenho 22 anos de contribuição e só tenho 42 anos. Como fica a minha situação com a reforma da Previdência? Ela está naquele meio? Exatamente. Daniele, aí nós precisaremos pegar o seu caso e enquadrar na regra para ver em que momento você se aposentaria. Você vai ter que trabalhar alguns anos a mais, mas para nós precisarmos disso, nós temos que pegar a tabelinha lá com idade, tempo de contribuição, pontos e identificarmos isso. Mas nós estamos, inclusive, procurando desenvolver uma calculadora para disponibilizar para que as pessoas possam fazer essa simulação do seu caso concreto. Muito bem. Olha, tem uma pessoa que não se identificou aqui e aí ela trata do déficit da Previdência e aí ela fala a desvinculação de receitas da União, a DRU. Como explicar que mesmo com a Previdência deficitária ainda se permita o desvio de receitas carimbadas da Previdência Social? Primeiro que a desvinculação das receitas da União à DRU, ela não incide sobre as contribuições previdenciárias, ela incide sobre outras contribuições da Seguridade Social. E de fato, isso é algo que traz uma certa confusão, né, e dificulta o debate. E isso já foi percebido lá durante a tramitação da proposta em 2016 e já naquele momento foi incluído na proposta e agora consta também da proposta o fim da DRU sobre as receitas da Seguridade Social. Mesmo que não existisse a DRU, a Seguridade Social ela já é deficitária há pelo menos 10 anos. Mas para que deixe de haver a confusão em relação a isso, a utilização desse argumento, a proposta ela acaba com a DRU em relação às receitas da Seguridade Social. Então, isso não é um ponto que afasta a necessidade de mudanças na Previdência Social. O Narlon, hoje eu escutei o senador Paulo Paim, que é do Partido dos Trabalhadores, ele ser contra essa reforma do governo, mas reconhece que é necessária uma reforma da Previdência e... Agora, não falando dele, mas muitos dos argumentos que a gente escuta de pessoas contrárias a esta reforma da Previdência trazem alguns pontos. E um dos pontos é: por que é tão difícil cobrar as dívidas previdenciárias de grandes empresas? Aí não seria uma solução para não fazer uma reforma tão dura? Eu vou falar de 2 pontos, né? Primeiro, o que você perguntou ao final, a questão da cobrança da dívida previdenciária. Essa é uma crítica que surgiu lá no ano de 2016, 2017, 2 críticas principais. A questão da cobrança da dívida previdenciária e outra questão das fraudes contra a Previdência, né? O argumento é, vamos resolver a dívida previdenciária, vamos resolver as fraudes e aí não precisaríamos fazer uma reforma, né? Isso não é verdade.
Esses dois pontos, por si, eles não resolvem o problema do desequilíbrio da Previdência, que é um problema estrutural, mas reconhecendo que é necessário ter medidas em relação a isso, foi encaminhado, juntamente com a proposta de alteração da Constituição, um projeto de lei que dá mais instrumentos para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal cobrarem as dívidas, né? Essas dívidas, hoje, cerca de 20%, 30% delas são recuperáveis, né? O restante são empresas que já faliram, que não existem mais. Então, há uma medida, um projeto de lei já encaminhado ao Congresso Nacional para melhorar a cobrança da dívida e em relação à questão das fraudes, foi encaminhada ainda no mês de janeiro uma medida provisória para também melhorar a gestão do regime geral de previdência social e combater as fraudes. Inclusive, o relatório foi aprovado na comissão mista hoje, né? E temos aí até o final do mês para que essa proposta seja aprovada no Congresso Nacional. Então, essas duas críticas que eram feitas, a resposta foi encaminhada ao Congresso Nacional. Você também considera fraude a sonegação fiscal? Entra também no mesmo balaio? Aí não. Tecnicamente, não chamamos a sonegação fiscal de fraude. Porque né? o que eu estou vendo aqui é que o Brasil tem cerca de 480 bilhões por ano de arrecadação que deixa de ser feita por causa de sonegação fiscal. É real esse dado? Eu não sei se o número é esse, né? Há diferentes projeções em relação a esse número, mas certamente não é um número desprezível, mas há também medidas para se melhorar e combater a questão da sonegação. Tá? Quando a gente encontra brasileiros assim completamente desiludidos com a situação do país, etc. e tal, o Fernando Lima diz assim, já que é difícil aposentar, eu posso optar por não contribuir com essa previdência falida e contribuir com uma previdência privada? Não. Quem exerce uma atividade que o enquadra como segurado obrigatório da Previdência Social, ele tem que contribuir para a Previdência Pública. O que está no contexto dessa proposta também é que o atual sistema ele possa ser gradualmente substituído por um novo modelo, que não seja mais um modelo de repartição, mas um modelo de capitalização. Né? Então, vai um pouco nessa linha, né, da expectativa ou do pensamento dele de poder contribuir de uma forma que ele forme uma poupança, uma reserva, que ele enxergue o valor que ele está ali formando para pagar o seu benefício no futuro. Né? Então, a proposta da capitalização que também consta do projeto. Tem uma pessoa aqui que ela também não se identifica, mas aí ela fala dessa distorção, essa diferença grande entre valores de aposentadoria dos brasileiros. E aí ele cita uma questão aqui, como funciona a aposentadoria dos políticos? E aí quanto ao acúmulo de aposentadorias, por exemplo, ele dá o exemplo do Temer, né? Mas ele pergunta sobre a aposentadoria dos políticos. A proposta também ela acaba com sistemas especiais de aposentadoria de parlamentares. Né? Hoje, governadores, prefeitos, vereadores, eu vou afirmar que quase na sua totalidade já são contribuintes do regime geral de previdência social. Se existe alguma situação de aposentadoria diferenciada para esses cargos, eu desconheço. Mas temos ainda um regime diferenciado de aposentadoria para os congressistas, deputados e senadores e em algumas assembleias legislativas de estados. A proposta, ela acaba com esses sistemas, né? Aqueles que já estão hoje, eles vão poder continuar contribuindo, mas também terão que atingir essa idade mínima de 65 ou 62 anos e para futuros parlamentares, todos estarão no regime geral de previdência social, contribuindo e recebendo os mesmos benefícios do que o restante da população brasileira. Olha, quero dar boa noite para o Francisco, ele é sargento da Polícia Militar de Minas Gerais e ele diz assim, como sabemos, a Polícia Militar tem um sistema de trabalho diferenciado por cargas horárias superiores aos dos civis. Não possuímos FGTS, não temos horas extras, não temos adicional noturno, não temos periculosidade, enfim, temos um regime de trabalho diferenciado. Gostaria de saber do secretário como vai ser feita a mudança para os militares estaduais. Há boatos de que vamos trabalhar 35 anos. Se for verídica essa informação, gostaria de saber se haverá uma transição para quem está quase aposentado, que é o meu caso. Sim. Em paralelo ao projeto dos servidores civis e dos trabalhadores da iniciativa privada, foi encaminhado um outro projeto que altera as regras das Forças Armadas, né? Exército, Aeronáutica, Marinha.
E esse projeto das Forças Armadas, ele servirá como parâmetro também para as polícias militares. E aí o que a proposta de alteração da Constituição faz é igualar as polícias militares, as regras de inatividade e pensão das polícias militares em todo o país. Hoje cada estado tem uma lei, né? Então o que vale para Minas Gerais não é o que vale para o Rio de Janeiro, o que vale para o Ceará, o que vale para o Amazonas. Cada estado tem uma lei para regular suas polícias militares. Isso está sendo igualado e, de fato, seguindo a proposta das Forças Armadas, os militares passarão para irem para a reserva remunerada, né? Não se usa o termo aposentadoria, mas para a reserva remunerada, o tempo passará de 30 para 35 anos. E aqueles que já estão trabalhando hoje, eles vão ter que pagar um pedágio, um tempo adicional de 17% daquilo que falta. Então, se faltam 5 anos, ele vai ter que trabalhar 5 anos, mais 17% desses 5 anos, que seria algo próximo aí de 1 ano. Olha, o programa está acabando, tem tempo aí ainda, olha. Elísia Reis de Araçás, na Bahia, diz assim: será que realmente a Previdência é quem vem causando prejuízos aos cofres públicos? A Previdência, ela é importante, é um programa de assegurar renda para as pessoas na velhice, para a família em caso de morte, na doença, mas é um fato que cada vez mais a Previdência Social consome o orçamento brasileiro, né? Quando nós comparamos com outros países, o nosso gasto com Previdência é totalmente fora do padrão mundial. Então, algo precisa ser feito nesse sentido. E é isso que eu ia perguntar. A grande maioria dos países também já fez ou está fazendo uma reforma como essa no Brasil, não é? Exatamente. Desde o início dos anos 80, os países têm feito alterações nos seus sistemas de previdência. O Brasil já fez uma alteração em 98, fez outra alteração em 2003 e fez algumas alterações, vamos chamar, menores ao longo desse período. E temos agora que fazer outra alteração. Quanto mais nós adiarmos o enfrentamento desse problema, mais duras precisarão ser as regras que serão propostas no futuro. Então, o Brasil não pode mais postergar a discussão desse tema. É uma necessidade do presente, é uma necessidade do Estado brasileiro para que nós possamos, no futuro, entregar para as pessoas aquilo que foi prometido a elas. Muito bem. Eu quero aqui primeiro pedir desculpas a você, porque sobraram aqui dezenas de perguntas que eu não vou poder fazê-las mais por causa do nosso tempo. Quero agradecer ao secretário, mas quero ao mesmo tempo também fazer um apelo ao povo brasileiro. Estejamos muito atentos quando falarmos desse assunto e vamos ler sobre este assunto, porque ouvirmos apenas comentaristas ou políticos que são contrários ou a favor pode nos confundir e é preciso muita honestidade. Quando a gente lê a proposta como um todo, a gente vê pontos muito importantes, muito bons, muito positivos e necessários. E há também aqueles questionáveis, e há aqueles também que vão para o debate, que podem não ser considerados ideais, adequados, mas é preciso ter honestidade na hora de se abordar a questão como um todo. E falta muita honestidade, sobretudo naqueles que estão se pondo contrários à proposta da reforma. Então, muita atenção quanto a isso. Secretário, foi um prazer, muito obrigado por dispor do seu tempo aqui para estar conosco. Eu agradeço, né? Agradeço a você, agradeço a todos que nos acompanharam e acrescento um dado que há um questionamento também em relação às informações sobre a Previdência Social, aos números, né? Nós disponibilizamos na página da Previdência Social, as pessoas podem procurar aí no seu buscador Transparência Nova Previdência, estão lá todos os números, todas as metodologias de cálculo e todos os requerimentos de informação que estão sendo feitos pelos deputados e as respostas que nós estamos entregando estão disponíveis para as pessoas. Nós queremos debater esse tema com a maior transparência possível, a maior honestidade possível e esperando que o Congresso Nacional tenha maturidade para enfrentar isso, pensando não apenas no presente, mas pensando no futuro da nossa população, dos nossos filhos, das próximas gerações. Muito obrigado. Boa noite. E a você que esteve conosco também, muito obrigado. Olha, esse programa pode ser revisto no nosso canal no YouTube. Acesse lá, tá bem? Boa noite, fique com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.